31 de outubro de 1517, dia em que o reformador Martim Lutero afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses. Este ato marca um movimento que revolucionou drasticamente a história da igreja e da sociedade em geral. Denominamos este movimento de Reforma Protestante. A principal causa de todo esse movimento protestante foram os desmandes e os abusos cometidos pela igreja de então, principalmente no que tange à venda de indulgências, venda do perdão dos pecados, onde a partir de uma grande soma de dinheiro, as pessoas poderiam comprar uma suposta garantia do seu perdão e um lugar junto ao céu. Esse movimento da reforma, ele se fundamenta, ele se baseia em 4 bases fundamentais, conhecido como os 4 solas da reforma. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Escritura. Somente a graça é a forma pela qual nós podemos receber a salvação. Não é mérito, não é conquista, não é direito nosso, é uma graça que Deus nos concede, um presente gratuito. Somente a fé nos dá acesso a esta certeza de que recebemos a salvação por graça. Somente Cristo é o Senhor absoluto da igreja. E somente a Escritura é a fonte de toda a base doutrinária e de fé da igreja cristã. Martinho Lutero foi um dos principais personagens do movimento da Reforma. No entanto, ele não foi o primeiro e nem o único. Haviam outros que já o precederam. Lembramos especialmente de Pedro Valdo, João Wycliffe, João Hus, pessoas que lutaram pela igreja e inclusive inspiraram o pensamento do reformador Martinho Lutero. Estes homens e outros tantos, muitos deles tiveram que pagar com a sua própria vida frente às críticas que fizeram para a igreja de então. Ao lado de Martinho Lutero, outros homens e mulheres também se empenharam por promover mudanças, transformações para dentro da igreja. Destacam-se entre os principais personagens Ulrico Zwinglio e João Calvino. Lutero e o seu movimento de reforma de maneira alguma desejavam a cisão da igreja. O único objetivo era restaurar a igreja de então, voltar à fé genuína cristã. Desta maneira, o espírito separatista, de maneira alguma, é o espírito da reforma. O propósito nunca foi criar uma nova denominação, e sim restaurar as verdades esquecidas, ocultadas ou deturpadas até então. Destaco ainda a afirmação de Lutero, que dizia que a igreja precisa estar constantemente em reforma. Ou seja, sempre precisamos estar atentos para voltarmos aos princípios bíblicos, pois de tempos em tempos nós caímos em devaneios, nós nos afastamos da verdade que é a verdade evangélica, a verdade da palavra de Deus. Uma das principais contribuições da Reforma Protestante se dá no âmbito da educação. Lutero defendia com veemência que todos pudessem ter acesso à Escritura, pudessem ler a Bíblia, mas para tal era necessário que o povo fosse alfabetizado. A ênfase na educação foi tão marcante que séculos mais tarde, dada a colonização alemã aqui no Brasil, os imigrantes luteranos tinham uma máxima. Diziam, ao lado de cada igreja, uma escola. E assim surgem muitas de nossas comunidades, com esta preocupação com a educação. Para o reformador, a educação ela é fundamental, pois ela transforma mentes. Aliás, ela estimula mentes pensantes e críticas. Por meio da educação, as pessoas são capacitadas a serem
bons pais e mães de família, bons profissionais, bons governantes até. A Reforma Protestante também trouxe importantes contribuições para o âmbito da economia. Segundo Lutero, toda profissão deve ser exercida como uma vocação. Vocação, no pensamento de Lutero, no pensamento da Reforma, não é mais algo específico para o meio religioso, para sacerdotes, monges, padres, mas toda profissão, todo ofício deve ser exercido desta forma, como uma vocação dada por Deus. Assim, se hoje nós temos a compreensão de que o trabalho dignifica o ser humano e também a ideia de que cada qual deve aperfeiçoar-se na sua área de saber, também isto é, em grande medida, um legado da Reforma Protestante. Também no campo da política, a Reforma Protestante trouxe pensamentos novos, ideias revolucionárias, inclusive. Lutero defende que o cristão ele deve viver de maneira livre e responsável. Liberdade e responsabilidade são princípios, valores fundamentais para o exercício da democracia. Com isso, Lutero rompe aquela ideia de que a sociedade se divide em hierarquias imutáveis. Lutero defende a ideia de um movimento dentro da economia, de poder também progredir, de mudar de estamentos, de hierarquias dentro da sociedade. Por esse motivo, a Reforma Protestante foi um movimento fundamental para a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Para a idade, o tempo do feudalismo, para uma idade onde começa a predominar a liberdade de raciocínio, onde começa a predominar a indústria e o progresso da sociedade. Por isso, o dia 31 de outubro é sim uma data para ser lembrada, celebrada, comemorada. Não se trata de uma data para reverenciar ou algumas pessoas como heróis infalíveis, embora que sim, possamos ser gratos por essas pessoas, usadas por Deus para transformar o mundo. Celebrar a Reforma Protestante é celebrar as transformações preciosas delas decorrentes. Transformações estas que alcançam a vida privada, a vida religiosa e a vida pública das pessoas. Finalizo com a frase do reformador Martim Lutero, a qual ele escreve em uma das suas mais importantes obras, da Liberdade Cristã. Assim, ele escreve: o cristão é um senhor livre de tudo, a ninguém sujeito. E o cristão é um servo dedicado a tudo, a todos sujeito. Em outras palavras, nós somos, como cristãos, pessoas livres de tudo pela fé. Por outro lado, sujeito a todos em serviço pelo amor. Eis aí princípios fundamentais para uma vida plena em todas as esferas da existência humana. Uma vida plena e responsável. Celebremos assim, com alegria e com gratidão, o Dia da Reforma Protestante.